Que bom. E uma boa noite a nossos internautas. Havendo o número regimental, com a graça de Deus, declaro aberto a presente sessão. Peço a todos para que fazemos um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-presidente desta casa, senhor Gilberto Hoffmann, ocorrido no dia 12/8/2016. Lamentemos profundamente o ocorrido, pois nosso município perdeu um líder político, um historiador, além de vereador e presidente desta casa. Gilberto ocupou o cargo de vice-prefeito e se aposentou como funcionário da prefeitura. Nossos sinceros sentimentos a toda a família. Gostaria que todos ficassem em pé e fizessem um minuto de silêncio pelo falecimento do Gilberto. Solicito o vereador Abrão que faça uma pequena oração para nós iniciar nossos trabalhos. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejando de construir Teu reino, que o Espírito Santo, que vieste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós. Nos ensines o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecido com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Ensina-nos a escutar os outros, nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não impor, e faz que cresça sempre entre nós. Verdade, segredo de que acredita ter razão. Fortalecido com tua graça, obsessão e tua pessoa da autossuficiência. Une-nos a ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Solicito a primeira secretária vereadora Vera que faça a leitura da ata anterior. Ata da 25ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura, realizada no dia 9 de agosto de 2016. Aos 9 dias do mês de agosto de 2016, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores, que, sob a presidência do vereador Elisiário José Schmitz, assinaram o livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão do 4º período legislativo, solicitando ao vereador Adelmo que fizesse a oração inicial com a bênção de Deus e a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente solicitou à primeira secretária, a vereadora Vera, que fizesse a leitura da ata da 24ª sessão ordinária do 4º período legislativo, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o presidente solicitou à segunda secretária, a vereadora Anice, para que procedesse à leitura do expediente recebido. Lido inicialmente o ofício 30/2016 do Legislativo 20/2016 do Legislativo Municipal ao Jornal Biguaçu em Foco,
solicitando o direito de resposta de matéria vinculada na edição do dia 3 de 8 de 2016, com base na Constituição Federal, na Lei Federal 13.188 de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social e do Código Civil Brasileiro. Também foi lida a indicação 75/2016 do vereador Abraão ao prefeito municipal para que providencie urgentemente a instalação de placas de redução de velocidade na Rua Geral do Morro dos Manos, na localidade de Rachadel, pois nesta via já ocorreram acidentes. Também foi lido o ofício 176/2016 do Executivo Municipal, solicitando ao presidente desta Casa espaço e convidando para audiência pública com o objetivo de discutir e definir prioridades e metas a serem incluídas na LDO 2017. Após a leitura do ofício, o presidente reforçou o convite para a referida audiência. Também foi lida a interpelação extrajudicial, tendo como interpelantes os vereadores Elisiário José Schmitz e Edslair Decker, e como interpelado o Jornal Biguaçu em Foco, Osias Deodato Alves Júnior, os quais solicitam o direito de resposta e outras combinações. Lidos, por último, o ofício 156/2016 da UVESC, ofício 203, 205 e 241/2016, da Caixa Econômica Federal, ofício 945/2016 do BADESC e o comunicado 100/555/2016 do Ministério da Educação. Não havendo nada mais a ser lido no expediente, o presidente passou os trabalhos da mesa para o vice-presidente enquanto faria uso da palavra. Em seguida, o presidente em exercício passou a palavra para o vereador Elisiário. O vereador iniciou sua explanação, reforçando o pedido por melhorias na rua Alvina Martendal Richas, Morro do Telefone, na localidade de Guiomar de Baixo. Disse que já está cansado de pedir melhorias para esta via, que há mais de 2 anos vem reivindicando junto ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras por meio de indicações e pedidos verbais. Porém, estamos chegando ao final dessa gestão e o problema não é resolvido. Elisiário disse que se o poder público não tomar providências urgentes, irá levar esta situação para a imprensa, mostrando a todos a situação de nossas vias públicas. O vereador finalizou o assunto pedindo para que o prefeito e secretário de obras respeitasse as 7 famílias que residem ao longo desta via e todos aqueles que dependem desse acesso. Lembrou que neste local tem uma senhora que fraturou a perna, a qual precisa de deslocar para o médico constantemente e seu carro não chega até sua casa ou quando chega, sendo com muitas dificuldades. Elisiário também questionou o Executivo Municipal, que mandou funcionários da Secretaria de Obras fixar placa em pequenos marcos às margens das vias na localidade de Guiomar de Baixo. Na placa constava os seguintes dizeres: manutenção de vias, R$50 mil, que este valor dá para realizar pouca coisa em termos de manutenção de via. O vereador disse que o prefeito acha que irá enganar o nosso povo novamente, causando a impressão de que pavimentará vias. O prazo dessas obras está fixado em 120 dias, ou seja, após as eleições. Será que não apenas promessas? Elisiário também fez um comentário sobre matéria vinculada no jornal Biguaçu em Foco, intitulada de Elefanto Branco. Disse que houve alteração no projeto original e este processo burocrático fez com que a obra ficasse paralisada 90 dias para as adequações e teve o acompanhamento da engenheira da Prefeitura. Elisiário disse que Elefanto Branco é a obra da Prefeitura nos fundos da Unidade de Saúde, que está em construção há mais de 2 anos e ainda não foi inaugurada. Outra obra da Prefeitura que está paralisada é a reforma da Casa Ludwig, objeto de permuta com a Câmara. Será que a matéria vinculada no jornal Biguaçu em Foco tem o objetivo de denegrir a imagem dessa casa ou da presidência por ser período eleitoral?
que façam uma campanha limpa, sem atacar ninguém. O vereador fez questão de informar que as obras de reforma do prédio da Câmara já reiniciaram e a obra será finalizada em breve. Por que não fazem uma matéria para o jornal das obras da prefeitura que estão paralisadas? Questiona o vereador. Elisiário disse que essas coisas estão acontecendo porque o prefeito não assinou o decreto de desapropriação da área que iria ser adquirida com recursos do Legislativo para a construção de sua sede. Que a escola de música voltou a ser matéria de jornal, como se o Legislativo quisesse acabar com as aulas de música no município, quando, na verdade, o próprio prefeito teria confidenciado para este vereador que não tinha o mínimo interesse em manter a escola de música. Prova desse desinteresse deve-se ao fato que, quando a escola de música deixou o prédio que, num futuro próximo, será a nova sede do Poder Legislativo Municipal, o prefeito já não pagava sequer os professores e as aulas de música já estavam paralisadas. Hoje, quem cuida dos interesses da escola de música é o Coral Poeses, realizando eventos para arrecadar fundos e repassando subvenções. O vereador disse que irá exigir o direito de resposta ao jornal Biguaçu em Foco pela matéria caluniosa e defamatória contra esta casa, que iria protocolar documentos na sede desse jornal, solicitando o direito de resposta garantido por lei. Disse ainda que discorda totalmente, pois em momento algum o Legislativo está jogando dinheiro fora nesta obra e que somente pagou para a empresa o que é de direito, o que também é do conhecimento da própria engenheira da Prefeitura, que é a responsável pela fiscalização da obra. Que a própria licitação da obra foi realizada pela Comissão de Licitação da Prefeitura, que a Câmara não possui sua própria comissão por falta de estrutura e pelo princípio da economicidade. Em seguida, o presidente em exercício repassou os trabalhos da mesa para o vereador Elisiário. Não havendo nada a ser tratado na ordem do dia, o presidente passou para o expediente, concedendo a palavra ao vereador Edson. Fazendo uso desse expediente, o vereador disse que sentiu a necessidade de esclarecer a todos mais uma palhaçada publicada no jornal, matéria que o prefeito já tornou craque, pois é campeão dos campeões em mentir para o povo. Diz que o prefeito não tem capacidade de fazer obras, então fica procurando alguém para atingir, só que ele não irá atingir ninguém, pois o nosso povo é muito inteligente e saberá dar a resposta a este governo inoperante, que apenas tenta caluniar, difamar e mentir, pois vive prometendo que nosso povo não é como o prefeito imagina ser, pois após a eleição saiu contando vantagem, dizendo que nunca foi tão fácil ganhar uma eleição em Antônio Carlos. E realmente foi, porque era tanta mentira que o povo acabou acreditando que realmente podia mais. Mas o que realmente aconteceu foi a quebra de ritmo de crescimento que vinha acontecendo em nosso município, pois a mudança foi para pior. E isto podemos perceber claramente na saúde, na falta de obras. Na saúde, chegaram a levar pessoas do poder aquisitivo elevado para dentro da unidade de saúde para mentir, falar mal daquilo que estava funcionando, que na gestão anterior jamais faltou um exame de sangue, raio-x, medicamentos, e hoje é só reclamação. Edson falou que o prefeito realmente é um mentiroso, pois no primeiro ano desse vereador como presidente desta casa, o prefeito havia se comprometido em desapropriar um imóvel para sediar as instalações do Legislativo e não cumpriu. S disse que na oportunidade deu sua palavra ao prefeito de que a escola de música poderia ficar no mesmo lugar, desde que houvesse a desapropriação do imóvel para a construção da sede do Legislativo, que o prefeito chegou a assinar o decreto e não publicou. Se ele tivesse feito sua parte, nada disso estaria acontecendo. A escola de música poderia estar funcionando onde sempre funcionou, desde sua fundação no governo do PMDB.
Hoje, o prefeito não precisaria estar gastando como aluguel e estar distorcendo as coisas para colocar a culpa na Câmara, quando o único culpado é ele mesmo. Edson disse que quem promete muito acaba não fazendo nada. Foi o que aconteceu com o atual prefeito. Prometeu o céu e deu o inferno. Disse que o prefeito mente querendo dizer que a Câmara está jogando dinheiro no lixo, construindo sua sede. Na verdade, é o prefeito que está jogando dinheiro no lixo, fazendo licitações para contratar máquinas e caçambas para realizar serviços particulares, quando recebeu a prefeitura muito bem equipada e ainda recebeu mais maquinários e caçambas novas do governo federal. Que estas licitações servem apenas para fazer politicagem, promover os acertos políticos. Enquanto isso, o vereador disse que foi procurado por um cidadão que lhe relatou ter solicitado uma máquina para abrir uma vala em sua propriedade e lhes foi negado este serviço pelo secretário da Agricultura. Talvez este serviço foi negado para esse cidadão porque defende as cores do PMDB. No entanto, não era esta bandeira defendida pelo atual prefeito durante sua campanha, o qual dizia que faria um governo para todos, sem discriminação. Edson disse que o dinheiro público deve ser revertido em obras para todos, pois quando fora secretário, fazia estrada para todos. É dever do poder público saber aplicar bem o dinheiro público, fazendo obras públicas. Não é correto gastar dinheiro público com serviços particulares, prejudicando os serviços públicos, como vem ocorrendo em mudança desta administração. Edson disse que o Poder Legislativo não possui uma comissão de licitação, pensando no princípio da economicidade, mais uma prova de que o Legislativo economiza. Deve-se ao fato de ter devolvido mais de R$600 mil ao Poder Executivo em apenas 2 anos de seu mandato como presidente. O vereador disse que gostaria de saber o que o prefeito fez com esse dinheiro, qual foi a obra que ele executou com esse dinheiro. Na época da eleição, o atual prefeito dizia que só a arrecadação da Coca-Cola daria para fazer 1 quilômetro de asfalto todo mês. Agora, a Coca-Cola não existe mais em nosso município? Saiu do nosso município? Edson disse que falar bonito, mentir é muito fácil. O difícil é fazer as coisas acontecerem, como faziam os prefeitos do PMDB. Edson disse que não será candidato nas próximas eleições, porém não deixará de defender nosso povo, que lutará para que o seu candidato seja eleito, pois entende que nosso município precisa passar por mudanças, porque nosso povo precisa ter o respeito que tinha antes. Hoje, nós não temos o respeito e a consideração do atual prefeito, pois ele chega às 9 ou 10 horas na prefeitura e atende quem ele quer. Isso quando chega. Isso é o prefeito de verdade que tanto prometia durante a campanha eleitoral? Este prefeito é um verdadeiro mentiroso. Isto sim, este é o prefeito de verdade, mas distorcer as coisas, pois o discurso dele é um e a prática é outra. Edson pediu para que o prefeito ao menos respeitasse os vereadores, que sempre aprovaram os projetos que vêm em benefício da comunidade, visando obras para nosso município, porque se os projetos visassem o benefício do prefeito, jamais seriam aprovados, porque ele não merece. Mesmo a Câmara tendo aprovado por unanimidade todos os projetos de financiamento para a realização de obras, o prefeito ainda tem coragem de dizer que não fez mais obras porque a Câmara não aprova os projetos. O vereador disse que já encaminhou pedido ao prefeito para que ele encaminhasse a relação das obras que deixou de fazer por falta de apoio dos vereadores, mas nada foi encaminhado. Edson disse que o prefeito teria falado da comunidade em Santa Bárbara de que em abril de 2016 a obra de pavimentação da rua 4 de dezembro estaria licitado. Nessa oportunidade, teria feito o vereador passar por mentiroso, dizendo que o trecho de pavimentação no Louro estava licitado, quando na realidade não estava. O vereador lembra que, na oportunidade que foi debatido nesta casa, o projeto solicitando empréstimo para as pavimentações de Santa Bárbara e Guiomar, o prefeito não se fez presente na sessão porque este vereador iria lhe falar a verdade.
Na oportunidade, o prefeito convocou o povo para participar da sessão, achando que os vereadores da bancada do PMDB seriam contra o projeto. Na verdade, o prefeito estava torcendo para que isso acontecesse, para arrumar culpados por mais uma promessa não cumprida. Edson acha interessante o prefeito voltar às comunidades de Santa Bárbara e Guiomar para reafirmar e restabelecer outra data para iniciar as obras de pavimentação, pois o mês de junho já se passou e as obras não foram inauguradas, conforme publicado no jornal. Edson disse concordar com o vereador Valci, pois não adianta iniciar a pavimentação da rua 4 de dezembro sem resolver o problema da ponte no início da via, a qual muito estreita. Edson finalizou suas explanações concordando com as colocações do vereador Elisiário, porque também é favorável que o jornal Biguaçu em Foco faça uma matéria se retratando das inverdades publicadas na edição do último dia 3 de 8 de 2016, pois as reformas do prédio da Câmara não iniciaram há 2 anos e estavam paralisadas para adequação nos projetos. Edson disse que a dita matéria o prefeito teria relatado que está tendo que pagar aluguel para abrigar a escola de música. Isso não há necessidade, pois a prefeitura possui um imóvel a menos de 2 quilômetros do centro, que é a escola de Guiomar, a qual está abandonada e certamente poderia estar abrigando a nossa escola de música. Então, não adianta querer jogar a população contra os vereadores, porque a incompetência é a atual administração, pois nós temos espaços públicos desocupados, sendo depreciados pela ação do tempo e que poderiam estar sendo ocupados para instalação da escola de música, sem causar prejuízo aos cofres públicos, conforme publicou em matéria tendenciosa. Essa lembrou que, em conversa com o prefeito, da qual estava presente, o secretário desta casa, ou mesmo teria convencido que a escola de música era um problema e que deveriam caminhar com as próprias pernas. Mas, se questioná-lo sobre o assunto, certamente dirá que o vereador é mentiroso, como sempre o faz, dizendo que os vereadores são mentirosos. O vereador lembrou que esta administração só faz pouco caso do nosso povo, pois há muito tempo se vem pedindo melhorias no trecho final da Rua de Fátima, na localidade de Alto Rio Farias. As promessas se renovam a cada semana e a melhoria não é realizada, sendo uma vergonha para nosso município e um grande desrespeito para com nossos cidadãos. Disse que é uma perseguição política. O vereador lembrou ainda que a via de acesso ao Canto dos Alfres, na localidade de Alto Rio Farias, também está sem manutenção há 4 anos, mesmo diante de tantos pedidos, inclusive dos moradores que vieram especialmente na prefeitura reivindicar tais melhorias, e tudo não passou de promessas e ilusões. Hoje, o executivo não realiza os serviços e depois tenta fazer politicagem com nossos cidadãos, fazendo serviços particulares, sem cobrar nada, desrespeitando lei aprovada por esta casa. Que todos os cidadãos têm direitos iguais, se o poder público não pode realizar determinado serviço para um cidadão, como foi o caso do senhor João Guess, na localidade de Guiomar de Baixo, que não faça para ninguém, finalizou. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente e nada mais a ser tratado, o presidente solicitou ao vereador Adelmo que fizesse a oração final e, após, deu por encerrados os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 16 de agosto do corrente, no horário regimental. E, para constar, eu, Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente, que segue assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, 9 de agosto de 2016. Em discussão, ata. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
deixa que eu falo. Não, ninguém. Não. Vereadores, com todo respeito, esse projeto do Executivo vai voltar, porque nós nem sequer conseguimos ler. A gente já pediu várias vezes para escrever mais declarado, porque não tem condições. Esse projeto vai ficar de fora. Solicito a segunda secretária vereadora Anice que faça a leitura do expediente recebido. Requerimento número 029/2016. Os vereadores da bancada do PMDB, abaixo assinados, requerem, após aprovação do plenário, em nome do Legislativo Municipal, sejam fornecidas as seguintes informações e ou esclarecimentos. Quais foram as providências tomadas em relação ao ocorrido com o ônibus escolar substituído do itinerário do Egito Santa Maria na segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016? Pais e as próprias crianças relatam por meio de vídeos que circulam na internet momentos de pavor no interior do veículo que trafega sem as mínimas condições, colocando em risco a vida de crianças, do monitor e do próprio motorista. São muitos os relatos de crianças e pais que circulam nas redes sociais. Os motoristas substituído, que é ACT, foi avaliado por esta municipalidade para ocupar este cargo, especialmente quando substitui um motorista da educação? Porque este veículo ainda continua em circulação, as manutenções são feitas regularmente? Tal pedido se justifica tendo em vista a preocupação dos pais destas crianças que estão assustados com o ocorrido. Muitos temem em deixar seu filho embarcar no ônibus escolar, especialmente se for o mesmo motorista e o mesmo veículo. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2016. Senhor Prefeito, cópia deste requerimento está sendo encaminhada para a Controladora Interna do município e para a Secretaria da Educação. Elisiário José Schmidt, Edson Lair Decker, Vera Lúcia Corrante Silveira, Anice Josiane Vies da Silveira e Abraão José Feltz. Na justificativa não tem condições. Eu só não entendo uma palavra. Eu estou no projeto, agora se na cópia está melhor. Não, só... Não, eu só não entendi uma palavra aqui, ó. Lê o projeto. Lê esse aí. Que eu corrigi já o meu. O projeto é esse. Esse aqui é cópia, esse aqui é cópia. Ofício número 016/2016, Antônio Carlos, 9 de agosto de 2016. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, valho-me do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1591/2016, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar e anular dotações orçamentárias do município de Antônio Carlos Santa Catarina e da outras providências. Por oportuno, solicito a apreciação do presente projeto de lei nos termos do artigo 144, parágrafo 5 da Resolução número 043/90. Renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Adelino Bonifácio Kretzer, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de lei número 1591/2016. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar e anular dotações orçamentárias do município de Antônio Carlos, Santa Catarina e da outras providências. Adelino Bonifácio Kretzer, Prefeito Municipal em exercício, no uso das suas atribuições legais, em especial pelos poderes conferidos no artigo 56, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica suplementada na importância de R$70 mil a dotação da verba do orçamento vigente abaixo relacionado. Secretaria de Educação e Cultura.
Manutenção do transporte escolar, R$ 50 mil. Manutenção do transporte escolar, R$ 37.546. Artigo 2º. A despesa resultante do disposto no artigo anterior correrá à conta da anulação das seguintes dotações: Secretaria de Educação e Cultura, a aplicação da rede física de ensino fundamental, R$ 40 mil. A aplicação da rede física de ensino infantil, R$ 10 mil. A aplicação da rede física de ensino infantil, R$ 37.546. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Antônio Carlos, 9 de agosto de 2016. Adelino Bonifácio Kretzer, prefeito municipal em exercício. Justificativa do projeto de lei número 1591/2016. Nobres Edes, não há necessidade de ser um leitor assíduo para saber que o Estado de Santa Catarina não vem honrando mensalmente as parcelas referentes à manutenção do transporte escolar municipal. Nós, da atual administração, repudiamos veemente o descaso do governo do Estado em simplesmente descumprir esta obrigação constitucional que se diga e de suma importância para o futuro de nosso país. No entanto, não podemos simplesmente ficar de braços cruzados esperando a incerteza do repasse estadual em favor dos municípios. Temos que ir além, buscar e achar soluções para que verdadeiros benefícios continuem a usufruir de um transporte de qualidade no trajeto de ida e vinda das escolas. Por essa razão é que se apresenta o presente projeto de lei, o qual traz soluções imediatas para a manutenção do transporte escolar municipal, tanto para os alunos que utilizam os veículos municipais, como os que usam o transporte público. Quanto às anulações propostas, estamos afirmando que não haverá qualquer ampliação da rede de ensino municipal nesse ano, com exceção da creche que já está sendo construída no centro da cidade e que não depende deste recurso. Assim, constatada a necessidade, validade e a legalidade da suplementação de dotação orçamentária, bem como da anulação de dotações aqui previstas, impositiva é a aprovação do presente projeto de lei com a urgência que o caso requer. Salientamos, igualmente, que a Secretaria Municipal da Educação e Cultura suportará esse investimento, já que educação é investimento, até o mês de agosto, uma vez que os recursos estão escassos e não foram previstos para essa finalidade. Antônio Carlos, 9 de agosto de 2016. Adelino Bonifácio Kretzer, prefeito municipal em exercício. Ofício número 031/2016. Antônio Carlos, 18 de agosto de 2016. Aos senhores Agostinho Pauli, presidente, Albanês Souza de Sá, diretor técnico, SEASA de São José, Santa Catarina. Prezados senhores, cumprimentando-os cordialmente, vemos com a base no termo de ajustamento de conduta, firmado entre diretoria da SEASA e o Ministério Público, onde ficou estabelecido horário de funcionamento da SEASA, o qual foi alterado posteriormente a pedido dos usuários por meio de pesquisa, estabelecendo que, nas segundas-feiras, o atendimento na central de abastecimento seria somente no período vespertino. Considerando que esta mudança gerou descontentamento entre boxistas, agricultores, donos de mercados, sacoleiros e feirantes de Antônio Carlos, Santa Catarina, por motivo de desabastecimento nas segundas-feiras. Considerando que esta mudança e a consequente falta de abastecimento estão possibilitando o surgimento de um mercado paralelo à SEASA, prejudicando seus usuários. Solicita-se que o horário de funcionamento da SEASA às segundas-feiras seja no período matutino. Elisiário José Schmidt, presidente. Demais vereadores de acordo. Elisiário, Vera, Edson, Abraão e Anice. Indicação número 076/2016.
O vereador que a esta subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao excelentíssimo senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal de Antônio Carlos, para que solicite ao secretário de Obras Públicas e Urbanismo a instalação de placas indicativas com o nome das vias públicas já denominadas, dando continuidade ao projeto iniciado na gestão do ex-prefeito Geraldo Paulo. Senhor prefeito, moradores da rua Antônio Klein, denominação aprovada em 11 de setembro de 2012, na localidade de Rachadel, com início logo após o viveiro de mudas do Max, pedem encarecidamente para que seja instalada a placa indicando a denominação desta via. Cabe salientar que este vereador já fez esta solicitação e nossos munícipes não podem ficar sem o endereço, pois não adianta denominarmos uma via e não fixar a placa com a denominação. A dificuldade de identificação continuará sendo a mesma, pois o correio e os responsáveis por entregas de mercadorias não conseguem localizar as residências por falta de sinalização da via. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2016. Abraão José Feltz, vereador. A indicação do vereador Abrão vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Também quero convidar os demais vereadores que não subscreverem, se quiser subscrever esse ofício do SEASA, fica à vontade. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, valor em reais R$ 28.068,90. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a APP do Núcleo Escolar Municipal Professora Xênia Guedert Kremer, valor em reais R$ 1.080. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Núcleo Escolar Municipal Verônica Gesser Pauli, valor em reais R$ 1.630. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a APP do Núcleo Escolar Municipal Cônigo Dr. Raulino Reitz, valor em reais R$ 1.390. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a APP do Centro Municipal Coração de Jesus, valor em reais R$ 3.430. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a APP da Escola Municipal Dom Afonso Nils, valor em reais R$ 3.220. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a APP do Centro Professor João Juvenal de Amorim, valor em reais R$ 1.140. Passamos para as explicações pessoais. Vereador Lucide, a tribuna é sua. Boa noite, senhor presidente, membros desta casa, caros vereadores, público aqui presente, e boa noite aos internautas. Uso a tribuna hoje para agradecer ao prefeito por já ter publicado o edital de pavimentação das ruas Matias Peter Júnior, em Guiomar, e na rua 4 de dezembro, em Santa Bárbara. A abertura das propostas será no dia 15 de setembro, e em conversa com o prefeito, ele me falou que as obras serão iniciadas até o dia 26 de setembro, se não houver impugnação do processo. Gostaria de pedir também uma atenção especial, senhor presidente, ao projeto de lei que entrou hoje nessa casa. Agradeço por ter feito a leitura, estive conversando hoje com a secretária da Educação, e ela me passou que esse projeto é muito importante, que o Estado está atrasado com as mensalidades, e os nossos alunos não podem ficar sem o passe escolar. Se der para dar uma atenção especial, e pelo menos na próxima semana a gente poder aprovar esse projeto. Nós não podemos deixar os nossos alunos
comprometer o estudo deles por falta de passe. Quero parabenizar também os responsáveis pelo evento ocorrido ontem na Igreja Matriz, que foi a chegada de Nossa Senhora Aparecida. Foi um momento de muita emoção. Parabéns aos organizadores e às pessoas que lá compareceram. Com certeza, Antônio Carlos está abençoado por Nossa Senhora Aparecida. Quero também prestar uma pequena homenagem. Várias pessoas a merecem, mas acho que esse amigo deve ser lembrado. Jamais queremos e desejamos sonhar com a tristeza. Queremos a alegria. Não queremos sonhar por um amigo triste e infeliz. Queremos vê-lo alegre e feliz. Não queremos e não desejamos sonhar com a doença. Queremos a saúde. Não queremos sonhar com a morte. Queremos sonhar com a vida. E, por fim, queremos e buscamos sempre a felicidade, a alegria, a saúde para a nossa vida. Mas nem sempre a vida é o que sonhamos. Quando menos esperamos, acontece o indesejável e somos traídos por nossos sonhos. Saímos daquilo que parecia ser o sonho que jamais queríamos ter. Ver e sentir a ausência de um amigo, o grande e querido amigo Gilberto Hoffmann. Gilberto nos deixou, foi embora. Deus o chamou, precisou de sua competência, sua bondade e seu amor. Não queríamos tê-lo longe, não desejávamos a sua partida, por tudo que ele fez, pelo seu exemplo. Inclusive, foi um dos colaboradores do 50º da Câmara Municipal do nosso município. Gilberto vai deixar saudades e boas lembranças para todos nós. Perdemos um filho ilustre, um grande batalhador pelas suas causas. Gilberto era uma pessoa religiosa, de muita fé e tinha Deus como a sua direção. Esposo bom e amável, admirava e amava a família e a ela dedicava a sua vida. Em sua vida pública, exerceu diversas atividades, sempre com esmero e muita dedicação. No ano de 1968, com 16 anos, marcou o início de suas atividades como servidor da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Gilberto exerceu inúmeras atividades e funções de destaque no nosso município. Foi responsável pela implantação da educação infantil no município, iniciada com a Escolinha Pingo de Gente. Presidente da Fundação Mobral, do município de Antônio Carlos, e supervisor de área do Mobral da região da Grande Florianópolis. Vereador da Câmara Municipal, tendo sido seu presidente no período de 1985 a 1986. Exerceu o cargo de vice-prefeito municipal no período de 1989 a 1992. Foi chefe do Departamento de Educação, Saúde e Assistência Social, correspondente ao atual cargo de secretário municipal. Secretário-geral da Prefeitura Municipal, foi secretário da Junta do Serviço Militar, foi membro da diretoria da Sociedade Esportiva Estrela Azul, tendo sido seu presidente. Mesmo aposentado, mas sempre disposto a contribuir com o município que tanto amava, integrou e presidiu o grupo gestor das comemorações do 50º de Antônio Carlos, ocorrido em 2013. A memória de Gilberto não termina com sua partida. O seu exemplo ficará eternizado para as futuras gerações. Obrigado, Gilberto, por tudo que você fez pelo município de Antônio Carlos. Boa noite. Temos mais um vereador Edson. A tribuna é sua. Boa noite, senhor presidente, Elisiário, membros da mesa, boa noite, vereadores, vereadoras, boa noite para o presente
Também uma boa noite aos funcionários desta casa. E também quero dar uma boa noite aos internautas. Também quero iniciar a minha fala, também dar meus pêsames também para Gilberto Hoffmann, que partiu, que teve a sua passagem aqui nesse município, deixou a marca registrada também na Câmara de Vereadores, como vice-prefeito e como funcionário, como a Lucide já falou. E eu também, muitas vezes, eu tive a oportunidade de dialogar com o Gilberto. Eu gostava de conversar bastante com ele, porque as conversas que a gente tinha, elas tinham muito aproveito, quando a pessoa tem interesse de aprender e ter interesse de dialogar com as pessoas que têm entendimento de certas áreas. Então, isso é muito importante, a gente conversar com pessoas que têm visão para certas coisas para o futuro. Então, a gente trocava muitas ideias e eu aprendi bastante com ele. E também não quero deixar passar, registrar a perda também de um guri jovem que sofreu um acidente no sábado da manhã, 6 horas. Um guri que tinha um futuro brilhante, frente a um jovem, deixou também. Foi uma perca também de um guri inteligente, um guri que gostava de festa. Na verdade, ele sofreu um acidente vindo de uma festa. Então, o guri, ele era participativo, ele era um guri, se eu não me engano, eu acho que ele era até formado como engenheiro topógrafo. Então, ele tinha a empresa dele em Joinville, ele estava bem estruturado já. Foi uma perca grande, assim, de um guri que tem um futuro belíssimo para frente, né? Eu peço também meus pêsames à família que ele deixou, que ele era um filho adotado, Eduardo, ela popular Dudu, como a Nelly chamava ele. A gente conversa, na verdade ela faz parte da família que era do meu sogro, do Eliseu, e o tio Grande, que dizia, era também, a mãe dele também era adotada pelo tio Grande, que dizia, né? Então, ele era um guri também que foi adotado, muito bem recebido pelaquela família. E o Nino, uns anos atrás, quando ele era mais jovem, ele gostava de trabalhar na lavoura, na roça, ele plantava. E o Nino dizia assim: ô Eduardo, tu tem que estudar, eu não quero essa vida para ti. Nós estamos te criando, mas nós queremos ver tu um guri futuro para frente, pode ter um futuro brilhante, né? Ele tinha um futuro, mas o futuro dele foi, né, num acidente, foi uma perca, né? Então, meus pesos também pela família do Eduardo. E também quero reforçar, como o vereador Abraão já fez a indicação também da rua lá do Rachadel, e como tem várias ruas que a gente já denominou nessa casa, e se eu não me engano, eu acho que tem várias placas de ruas lá na prefeitura, ou lá no ginásio, não sei, o vereador Valcinho um tempo atrás até comentou que foi colocado algumas, e tinha várias para colocar. Eu não sei por que a prefeitura não coloca essas placas, se tem lá. Se as placas estão prontas, pois é uma mão de obra, a prefeitura tem, não tem custo. Não pode chegar a dizer que não, financeiramente não dá. Então a gente não pode jogar a culpa só em parte financeira. Eu acho que às vezes é falta de vontade e falta de interesse para fazer esse tipo de trabalho. E realmente, o nosso município está crescendo, precisa sim a denominação das ruas. Tanto que as entregas fica tudo mais fácil. E se não tem as placas lá, faz um projeto e dá uma prioridade para essa parte, para essas placas que ficam colocadas. A gente aprova, cada vereador apresenta a denominação de ruas, e a gente
discute, aprova e as placas não vêm, e a gente é cobrado. Eu garanto que várias pessoas estão cobrando de vocês também. Eu acho que é impossível que eles não cobrem. Eu não sei o que vocês falam para essas pessoas. Eu gostaria de saber, pelo menos, os vereadores da situação. Eu não sei o que vocês respondem para essa população. Eu respondo da seguinte forma. Eu digo assim, o nosso dever é cobrar. E a gente aprova a denominação. Agora, nós não temos uma caneta na mão para liberar o recurso. Quem vai destinar essa parte é o prefeito. Então, eu gostaria também que os vereadores também dessem uma cobrada, para ver se realmente esse projeto, que faça um projeto para ver qual é o custo que sai as placas e que comece a colocar nas vias também para denominar as ruas, né? E também quero dizer que na semana passada eu questionei da rua do Pedro Kremer. Pelo que eu estou sabendo, a máquina está lá. Estavam colocando e não concluíram ainda. Não sei se concluíram hoje. Mas pelo menos valeu a pena de reforçar e pelo menos eles estão fazendo. Porque aquilo lá não era mais humano. Aquilo lá era desumano para o nosso município em função daquelas pessoas. Aquilo não era mais um papel de ser humano. Aquilo era desumano. Aquilo era um descaso. Porque não era um serviço tão grande. A gente vê... Vocês passam por ali, hoje, eu acho que se o nosso município tivesse trabalhado os 4 anos, como estão trabalhando esses 3 últimos meses ali, nós não precisávamos nem estar criticando, não precisava nem ter eleição. O prefeito podia ficar sentado na cadeira. Mas eu acho que o que está acontecendo isso ali é desespero. Porque eles querem ganhar as eleições agora nos últimos meses. E também quero dizer... falar que desafiar nosso atual candidato é um desafio, mas eu também tiro o chapéu para o nosso ex-prefeito Geraldo Paulo, porque ele pode andar de cabeça erguida, não precisa ficar dizendo que tem 1 milhão para gastar na campanha, porque eles dizem de boca cheia que nós temos mais de 1 milhão para gastar na campanha. Então, quer dizer que eles vão ter 1 milhão para comprar votos, para cumprir o compromisso que eles não fizeram. Isso é um descaso para o nosso povo de Antônio Carlos. Mas eu digo, povo de Antônio Carlos, fiquem espertos, porque se ganham uma bala agora, vocês vão ficar com papel 3 anos de novo, ficar chupando papel seco nos 3 anos. Agora eles vão dar a bala. Vocês vão ficar com o papel na mão os 3 anos. Vocês podem ter certeza, porque vocês conhecem esse cabra macho. Ele dá a cara para bater, ele desafia, mas ele não é o poderoso também, não. O bom político é aquele que tem obra para apresentar. E isso o nosso ex-prefeito tem de qualidade e tem várias. Por isso... eu defendo a candidatura do nosso ex-candidato, ex-prefeito. Agora ele é candidato. Defendo por quê? Porque quando ele foi candidato, há 20 e poucos anos atrás, a vice-prefeito, ele tinha a casa dele. Foi vice-prefeito, foi 3 vezes prefeito, tem a casinha dele lá ainda. E eu pergunto, 3 mandatos de prefeito, o que ele adquiriu? Qual é o esquema que ele fez para adquirir dinheiro? Não precisa terceirizar certas coisas, para fazer um faturamento absurdo. Foi questão de honra dele de terceirizar o lixo, ali é um esquema político. E também mais, digo mais, na campanha dele, ele falava de boca cheia, os meus secretariados não vão ser políticos, vão ser técnicos. Vão ter que ser experientes, vão ter que entender da área. Criticava o ex-secretário da Agricultura, Baixão Preto, que era o secretário na época do Geraldo. Agora eu digo,
É jogo político ou não é? É técnico ou não é? Quem que ele botou de secretário que é técnico? Eu pergunto. Vamos começar no início da campanha da administração dele, a Secretaria da Saúde. Nada contra a vereadora a Lucide. Gosto dela como pessoa, como professora, mas não era o discurso do prefeito. Não era a campanha dele, não era o slogan dele. Ele dizia assim, cada setor tem que ser técnico. Eu pergunto, uma professora, ela é técnica na área da saúde? Eu acho que a professora, ela tem que ser técnica na área da educação. Aí sim ele estava seguindo as opiniões deles, o slogan dele. Mas ao contrário, tanto como ele fez o slogan de mentira para enganar o povo, ele também enganou todas as secretarias, que era tudo farsa. Porque botou gente que não era capacitada para aquelas áreas. Nada contra a vereadora Lucide. Mas estou falando da situação como o prefeito colocou. Em cada área, colocando secretários técnicos. E não houve. Eu digo que não houve, porque hoje o Bastião Petri está lá. Hoje ele é o técnico do Paulo Remor, é o cara que é técnico. E diz que não vai botar secretário que é político. Aonde que se fez mais negociação num governo político como esse? Eu nunca vi na história de Antônio Carlos negociar tantos cargos como foi feito agora. E ainda digo mais. Respeito o nosso plano diretor. Esse é um instrumento para ser respeitado. Pode olhar aqui no lado da prefeitura. Foi colocada a tubulação, a obra no ladinho, e qual é o recuo do asfalto? Tem o projeto aprovado na Câmara e é um segmento para respeitar, e não está sendo respeitado. Por quê? Vai financiar a campanha. Nós precisamos de gente desse tipo. Mas o povo de Antônio Carlos não pode ter prefeito desse tipo que aceita tudo. E eu pergunto, Antônio Carlos até Rachadel, plano diretor é bem claro, é 4 metros de recuo para construir e fazer o muro. Na época, se estava construindo um muro na Guilmar, o rapaz estava construindo, tinha que recuar. Hoje foi feito um muro, foi feito agora há pouco tempo, não dá 2 metros de recuo. Eu pergunto, cadê a nossa lei do município? Aí vai a fiscal para dar uma multa para ele. Aí o cara disse, não, já conversei com o Paulo Andrei, já está tudo certo. Pode fazer de 2 metros. Então eu pergunto, a lei que nós aprovemos é o Paulo Andrei, o secretário do planejamento, ou é a lei da prefeitura? Ou é a lei da politicagem? Agora, se Antônio Carlos admitir essa politicagem, eu quero ver o nosso futuro do nosso município. Eu quero deixar registrado, eu quero que os vereadores que se elegem para a próxima eleição, que levantem a bandeira, olhem para o município. E eu peço para o povo de Antônio Carlos também, para escolher seu representante que defende o nosso município, para crescer corretamente como precisa, mas não crescer conforme a política manda. Isso não precisa ter vereador. Para isso nós não precisamos ter político. Para isso nós não precisamos nem ter prefeito, para deixar crescer conforme Deus dará. Eu estou dizendo isso porque é o futuro do nosso município. E o nosso povo, eu digo, analise, olha a legalidade que se pode fazer dentro do município, o que não pode, o que deve fazer. Por isso tem as leis da responsabilidade do nosso município. É isso que tem que ser respeitado. E também quero, para finalizar,
PMDB, eu sei que teve coligações ali, que estão com o PP hoje. O PMDB teve conversas com eles também. E os caras disseram assim, não, o Paulo Remor ofereceu 100 mil reais para nós, para coligar. Mas o PMDB falou para tal pessoas que nós não fizemos leilão. Nós não estamos leiloando ninguém. O nosso partido faz coligações decentes para o crescimento do município. Mas, ao contrário, não tem coligação. Mas eu não quero citar nome, eu até podia citar, porque todo mundo sabe de quem eu estou falando e coisa, porque é uma baixaria de coligação. E coligações desse tipo nós não precisamos. Se for para nós ganhar as eleições, que ganhemos puro junto com essa coligação que nós temos, o povo vai saber decidir e o povo vai saber o que é bom e o que não é. É o que eu tinha para dizer hoje. Boa noite a todos. Passamos para a ordem do dia. Temos um requerimento para ser votado. Eu coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Tem um vereador inscrito no expediente do dia. Solicito o vice-presidente Abrão assume o serviço. Passa a palavra para o vereador Elisiário. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, funcionários dessa Casa Legislativa, público aqui presente e uma boa noite dos internautas. O que me traz à tribuna hoje, eu quero fazer só uma defesa para os pais e as mães, as crianças e a monitora desse ônibus que aconteceu esse acidente em Santa Maria. Primeiro, eu gostaria de perguntar para o prefeito e para o secretário da Educação, por que não foi comprado os dois ônibus novos que essa Câmara aprovou? Estão andando com um pedaço de ônibus na estrada, que não tem condições de andar. Podia ter causado coisa pior. Já há pouco tempo a gente questionou por que perderam esse recurso, esse financiamento desses dois ônibus que foi aprovado por essa Câmara Legislativa. Se tivesse os dois ônibus novos, eu tenho certeza que não tinha acontecido isso aí. E esse requerimento, a gente está mandando, que quer explicação também sobre o motorista. A gente sabe, até em conversa que a gente teve por aí, que ele foi contratado. Por que não foi chamado o motorista do concurso? Como o Edson falou agora há pouco, negociação política? Só pode ser, porque é impossível. Ter vários motoristas na vez para ser chamado e não for chamado. Aí, um me disse, não, deram 3 dias de gancho para o motorista. E adianta? Se daqui a pouco vai pegar o ônibus e vai jogar numa grota baixa, ou pegar o mesmo ônibus, então não adianta de nada. Também, eu agradeço quando tem que agradecer. Se a Secretaria de Obra começou a fazer, estão trabalhando naquela rua lá do Pedro Crema, quero dar os parabéns para eles, porque
Só espero eles fazerem do telefone também, que está lá uma calamidade pública. Enquanto eu passo aqui, a rua do prefeito está toda macadizada ali. Toda perfeita. Só falta botar a bica corrida agora. Por isso é a indignação nossa. Como o Edson falou também, há poucos dias, o Bastião não valia nada, o Teco não valia nada. Agora eles valem tudo. Pelé há pouco tempo não valia nada. Ninguém quer, agora já vale. Então a politicagem é uma imundiça. Vou ser vereador, novamente, sou candidato, quero ser vereador novamente, para defender esse povo e para não acontecer esse tipo de serviço que está acontecendo. Porque a politicagem que tem, eu acredito que hoje não tem mais ninguém que tem vontade de ser político. Mas como o município nosso vinha 20 anos crescendo bem, eu vou mais uma. Uma boa noite a todos. Repasso os trabalhos da mesa para o vereador Elisiário. Não havendo nada mais a se tratar, solicito o vereador Abrão que faça uma pequena oração para finalizar nossos trabalhos. Senhor, nós damos graça por tua bondade, e qual compartilhamos nossas ideias, esperanças, projetos, discussões e dificuldades, sempre em prol da nossa comunidade. Nós te damos graça também por tua bondade e tua presença entre nós. Faz que cresça entre nós o Espírito fraterno, tenhamos um só coração e uma só alma, e sejamos verdadeiros representantes da nossa comunidade. Amém. Eu convido quem queira participar no próximo sábado agora, uma feijoada em benefício à Escola de Música, que está sendo promovido pelo Coral Poeses, alunos e pais da Escola de Música e outras pessoas também voluntárias que estão trabalhando em prol desse projeto. Será aqui no Estrela Azul, no sábado, ao meio-dia, uma feijoada. Ele custará R$ 25,00 o ingresso, para quem queira saborear uma feijoada. Também convido quem queira prestigiar a festa do Morro da Glória, no próximo domingo, dia 21. Iniciará com a missa às 10 horas e, posteriormente, o completo serviço de bar e cozinha. Muito obrigado. Obrigado, Valci, por ter lembrado. Encerra a presente sessão, marcando a próxima, na forma regimental, para a próxima terça-feira. Uma boa noite a todos.